Mas o que a Santa Ceia ela traz um peso para as nossas vidas. E a gente não pode celebrar esse momento aqui de qualquer forma. Nós não podemos deixar com que esse momento aqui seja um momento leviano. Mas sim, nós precisamos ter a consciência do que realmente foi pago naquela cruz. Do que realmente Jesus conquistou para mim e para você. Então, por isso que todo mês nós fazemos isso. Para sempre trazer à nossa memória aquilo que nos traz a esperança. Sempre trazer a memória. Sempre lembrar não somente você, mas lembrar a Satanás que Jesus triunfou sobre a morte. Amém. Amém. Amém? Isso aqui não está representando só para mim e para você, não. Que nós somos livres, que nós hoje temos a salvação disponível para nós, mas sim esfregar na cara de Satanás que ele é perdedor, que ele já perdeu há 2023 anos atrás. E nós fazemos parte dessa grande colheita. Amém? Em João 3,16, todo mundo sabe esse versículo de cabeceira, né? Vamos lá, falar comigo? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho único, a todo aquele que nele crê não pereça. Exatamente, vocês estão sabendo. Vocês são outro nível de verdade. Estão com a palavra, a Bíblia na ponta da língua. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o sacrifício de Jesus, ele veio trazer para a nossa vida refrigério. Ele veio trazer libertação para nós. O sacrifício de Jesus, ele é muito mais do que a gente pensa. Jesus se entregou na cruz por nós somos salvos e para por aí. Não, tem muito mais coisas aí para a gente desfrutar aquilo que Jesus fez por nós. Eu não sei se você já ficou endividado com uma grande dívida ao ponto de você querer arrancar os seus cabelos, vender seu rim, mas quando, num momento como esse, uma pessoa chegar e pagar toda a sua dívida e falar, não, você não precisa me devolver nada, é seu, eu pago para você, você vai ser internamente grato para aquela pessoa. E isso fala a respeito do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para mim e para você. Ou seja, aquela ideia que nós tínhamos, que Deus é aquele cara carrancudo, o Deus que estava lá no trono, aquele barbudo com um cajado na mão que estava ali prestes a dar uma cacetada na nossa cabeça se a gente fizesse coisa errada, tem algo que não está batendo, porque se Deus é um Deus de amor, um Deus que enviou seu próprio filho, o único filho que ele tinha para nos salvar, porque ele está condenando a humanidade, porque ele sempre estaria querendo nos castigar, colocar nós à prova. Isso não corresponde com o caráter do meu pai que eu conheço. Isso não fala a respeito do caráter do meu pai. Porque se fosse dessa forma, porque Jesus viria, se submeteria no corpo humano e faria tudo o que ele fez, desfazendo as obras de Satanás, libertando, curando as pessoas, trazendo libertação para aqueles que estavam oprimidos. Então não faz sentido aí. Não faz sentido aí. As contas não estão batendo. Então quer dizer que Jesus veio para desfazer as obras de Deus? Se não foi Deus que colocou a pessoa enferma, se foi Deus que colocou a pessoa daquela forma acamada, então para que Jesus vem desfazer daquilo que Deus fez, que Deus colocou? Estaria contradizendo, estaria em guerra um com o outro. Mas Jesus fala, na palavra de Deus fala assim, que Jesus veio fazer justamente aquilo que ele viu o Pai fazer. Aquilo que ele via Deus fazer, ele veio representar. Você entende isso? Eu e a Fabiana, a gente está trabalhando agora com as escolas do Japão. A gente está ajudando, né, auxiliando o povo no Rema no Japão. Ali você tem pessoas que falam japonês, outras que são japoneses mesmo. Tem os intérpretes, as pessoas que traduzem o português para o japonês. E vira e mexe tem alguma coisinha que não sai da forma que aquele japonês estava pregando, com aquela do idioma japonês. Porque é uma tradução. Então não sai 100%, não consegue sair 100%, extrair 100% daquilo que está sendo ministrado em japonês para o português ou português para o japonês. E isso, às vezes, eu fico indignado. Como é que a gente não consegue extrair, pregar e passar realmente o conteúdo que a gente precisa passar naquela totalidade?
Sabia que é isso que aconteceu no Velho Testamento? É justamente isso. Os profetas da antiguidade, eles ouviam falar a respeito de Deus, mas eles só tinham uma sombra de como realmente Deus era. Eles eram limitados. Eles estavam interpretando Deus ali, mas eles não conseguiam passar a totalidade de como realmente Deus é. De geração em geração, eles foram traduzindo aquilo que recebia de Deus, mas não conseguia passar na sua totalidade aquilo que realmente Deus é. Mas na limitação de como eles viam Deus. Você entende? Dependendo da fonte que vai ser traduzida, vai mudar a forma que vai ser expressada. Se eu traduzir o brasileiro ou o japonês, eu vou traduzir de uma forma, mas se for, por exemplo, o Isaú que for traduzir o japonês ou o português, ele vai traduzir de outra forma, porque nós temos um mundo diferente. A forma que nós pensamos, a forma que nós vamos comunicar é diferente. E é justamente isso que aconteceu na antiguidade, nos profetas. Eles tinham suas limitações, eles tinham, não tinham como eles passar a totalidade de como realmente Deus é. Você está entendendo? Amém. Então a morte, ela entrou no mundo através de uma pessoa. Através daquilo que Adão e Eva fizeram, cometeram o pecado, a morte começou a reinar no mundo. E isso fez com que a gente fosse separado do Pai. Queria que você abrisse aí rapidamente. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, está escrito assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, por conta do Adão e Eva, que eles cometeram aquele pecado, a morte começou a reinar nesse mundo. E houve uma separação do homem com Deus. Houve essa separação de nós com Deus. Mas através da vinda de Jesus, isso foi restituído, foi restaurado. Amém? Amém, glória a Deus. E nesse momento, onde que Adão e Eva eles cometem esse pecado, eles tentaram cobrir o pecado que eles tinham cometido da forma que eles entendiam. Com figueira, com a folha da figueira. E foi aí aonde que Deus pergunta para ele: Adão, aonde você está? Deus sabia onde que ele estava. Tem um bom humor, né? Procurando, Adão, cadê você? Se ele sabia onde que Adão estava. Mas ele estava perguntando aonde que está o seu coração, aonde está aquilo que eu te dei, a autoridade que eu te dei, aonde está aquela comunhão que você tinha comigo, a conexão que você tinha comigo, cadê? E isso foi realmente roubado por conta do pecado. É tanto que quando nós vamos ver lá no Novo Testamento, nós vemos Satanás oferecendo tudo isso que ele conseguiu, do Adão e Eva, ele conseguiu roubar, ele estava apresentando para Jesus ali: prostrar e me adorar. Eu te darei tudo isso, porque tudo isso foi me dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Então Satanás, ele realmente tinha, e Jesus, ele não negou. Nesse momento, Jesus não negou, ele está falando, a palavra de Deus está falando que ele foi tentado. Ele poderia muito bem tomar uma decisão. Tá bom, já que você só basta eu te adorar, então eu vou me prostrar aqui e você me devolve tudo que foi roubado dos homens. É tanto que foi tentado. Jesus foi tentado. Não sou eu que estou falando, né? A Bíblia que está falando. Jesus foi tentado. Ou seja, realmente aquilo que era nosso por direito, Satanás, ele tirou de nós. Satanás, ele tirou de mim e de você essa comunhão que eu e você tínhamos com Deus. Mas diga, graças a Deus. Graças a Deus. Literalmente, graças a Deus, por Deus, enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Isso é muito profundo, irmãos. Quando a gente entende a profundidade disso, a nossa vida começa a ter sentido. Você já acordou, em certo momento na sua vida, já despertou assim e falou assim: rapaz, o que eu vim fazer nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Não sei o motivo para o qual eu vim viver nesse mundo. Para que eu vim viver? Esta é a razão, porque você foi gerado para governar essa terra aqui. E enquanto nós não sabemos disso, nós não conhecer a nossa totalidade, aquilo que nós realmente somos em Deus, nós nunca vamos nos sentir completos. Enquanto eu e você não entrarmos naquilo que diz como chamada de Deus para a nossa vida, a gente nunca vai se sentir completo, porque vai estar sempre faltando alguma peça no quebra-cabeça.
A partir do momento que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida começou a fazer sentido. E isso começou com 29 anos de idade. Demorei muito tempo para entender. Mas quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida, tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que estava oculto, parece que deu um estalo assim, eu estava no escuro e ligou a luz. Aquilo que estava escuro, aquilo que eu não conseguia ver, não conseguia entender, a partir do momento que eu compreendi, a minha vida começou a fazer sentido. Amém. Glória a Deus. Amém? E isso fala a respeito do sacrifício de Jesus para as nossas vidas. E naquele momento ali, quando Adão ele tenta se esconder da forma que ele entendia, Deus fez o quê? O primeiro sacrifício. Deus sacrificou o primeiro animal para acobertar aquele pecado. Ou seja, uma vida por outra vida. Uma vida inocente para acobertar o pecado que estava ali naquele momento. Uma vida por outra vida. E desde então foi assim. Os sacerdotes que eram levantados, tendo que sacrificar animais para poder esconder o erro, tapar, né, o erro da humanidade. Uma vida por outra vida. E tinha que ser um animal puro. Não podia ser de qualquer forma, mas aquele animal, aquele sangue, ele poderia até ser puro, ele poderia até ser separado, mas ele não conseguia acobertar eternamente os nossos erros, os nossos pecados. O erro que a humanidade cometeu. É tanto que quando eles faziam esse sacrifício, que eles jogavam em cima daquela arca da aliança, não poderia ser de qualquer forma. E dentro daquela arca havia a vara, né, de Arão, o maná, e havia as tábuas da lei. Só que as tábuas não era aquela verdadeira, porque aquela verdadeira, a primeira tábua que o próprio Deus tinha escrito, Moisés quebrou. E ele teve que atar a segunda tábua, ele mesmo teve que fazer. Aquela varinha, o pessoal estava questionando aquilo que Deus tinha falado, que Arão ia ser o profeta, Arão que ia estar ali como sacerdote. O pessoal começou a questionar, quem falou? E quando eles colocaram várias varinhas lá das 12 tribos, e colocaram lá de Arão, foi a única que floresceu. Ou seja, mais uma vez, a humanidade querendo fazer do jeitinho dela. Mais uma vez, a humanidade querendo dar o seu jeitinho. Mais uma vez, o homem querendo fazer do seu jeito. E o maná de Israel começou a murmurar contra o maná. E aquele maná, ele supria a necessidade daquele povo, trazia cura para aquele povo, e o povo começou a reclamar daquele maná. Murmurar contra aquela provisão que Deus estava dando naquele momento, mais uma vez. E aquele sangue que era derramado sobre aquela arca da aliança, era como se fosse cobrir a ira de Deus, era como se fosse cobrir aquilo que estava ali, que lembrava Deus daquilo que estava acontecendo aqui na terra. E quando era derramado o sangue, se acalmava. Mas não era o suficiente. Aquele sangue que era derramado, uma vida por outra vida, não era o suficiente, porque não era o sangue puro, o sangue do Cordeiro. Havia de vir uma pessoa que ia ser sacrificada. E essa pessoa, esse cordeiro que é santo, é Jesus. É Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6 ao 8. Jesus desceu ao nosso nível. 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo o que ele era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus, até a morte e morte de cruz. Ou seja, alguém tinha que pagar o preço. E não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que não havia pecado. Não havia pessoas ou o sangue que era derramado, que acobertava esse pecado que a gente tinha cometido. Era exigido um sangue derramado. Era exigido. Mas Jesus falou assim, Pai, deixa com que eu vou. Deixa com que eu vá para resolver essa situação. Deixa com que eu vá para salvar os seus filhos.
É tanto que Jesus foi o primogênito dos filhos de Deus. E a partir do momento que ele entregou sua vida, que ele foi morto, quando nós aceitamos ele, passamos a ser filhos de Deus também. Cordeiros com Cristo Jesus. Nós passamos a ser família de Deus. Aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos afastava, que Deus via um abismo entre nós, aquilo foi quebrado. Na palavra de Deus está falando assim, que quando Jesus gritou, deu o último suspiro e falou, está consumado, o véu se rasgou de cima para baixo. O véu do Santo rasgou de cima para baixo. Naquela época, os judeus, até hoje em dia, os judeus têm costume, quando o seu filho morre, ele pega suas vestes e rasga. E nesse momento, o véu se rasgou também. Mas não só porque o Filho de Deus estava sendo morto naquele momento, mas agora que aquilo que estava fechado, tapado, a glória de Deus estava sobre aquela arca, passou a viver dentro de nós. Aleluia. Estava disponível para mim e para você. Amém. Aquela glória que estava disponível naquela arca ali, agora, depois que rasgou aquele véu, de cima para baixo, agora estava disponível para mim e para você. Isso é grandioso demais. Você não é qualquer coisa, não. Você não é mais uma pessoa no mundo, não. Você tem grandes coisas para realizar aqui na Terra. E como eu falei no início, enquanto você não entrar no seu chamado, você sempre vai estar faltando um quebra-cabeça na sua vida. Porque você nasceu com um propósito, de propósito. Então basta a gente correr atrás daquilo que Deus tem para mim e para você. Seja varrer um chão. Se for esse propósito, você vai se sentir realizado. Mas entra naquilo que Deus colocou para você fazer. Porque enquanto você não fazer isso, enquanto você não entrar, você não vai se sentir completo. Porque você está fugindo do que você foi criado para ser. Está entendendo? Isso é maravilhoso. Quando você pensa naquele momento ali que Jesus dá o último suspiro e fala, está consumado, está tudo feito, está tudo pago. Então Satanás não pode chegar em você e cobrar uma coisa de você, porque você já foi pago e não foi você que pagou, foi o sangue de Jesus que pagou. E quando Satanás vê você, ele não vê você, ele vê o sangue de Jesus cobrindo você. Satanás ele fica de redor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Ele fica procurando uma brecha, um vacilo. Onde que é que entra isso? Onde que ele consegue entrar? Através das brechas, através do vacilo, através do pecado. Ele fica sondando, querendo, procurando quem possa tragar. Mas caso contrário, se você estiver andando em santidade, caso contrário, você estiver andando coerente com a palavra de Deus, Satanás olha você e fala assim, epa, isso aqui eu não posso mexer não, porque eu vejo só o sangue de Jesus o cobertando. Eu vejo sangue nele. Da mesma forma que lá no Egito, naquela praga do Egito lá, que chegou a morte para matar os primogênitos, e aonde que havia sangue passado nas portas, nos umbrais, das portas da janela, eles não poderiam entrar. Satanás vê você dessa forma. Ele não pode tocar a sua vida. Ou se está acontecendo alguma coisa, está alguma coisa errada. Ele não tem direito. Ele não tem direito de tocar a sua vida. Não foi ele que pagou. Mas ele pode te roubar. Ele pode te enganar. Ele pode fazer com que você permaneça na ignorância. Ele não precisa, muitas das vezes, ele não precisa as pessoas lá fora da igreja. Basta as pessoas ficarem dentro da igreja mais ignorantes. Como assim ignorantes, pastor? Sem mudar a mentalidade. Sem renovar a sua mente com a palavra. Sem se encher do poder de Deus. Você pode estar bonitinho aí, mas tem uma vida totalmente errada. Aquele ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Sabe com quem que eu estava conversando? Acho que foi com o Marcelo que estava conversando na quinta-feira passada a respeito do que você é no seu oculto. Não foi isso que a gente estava falando? O que você é nos bastidores, onde ninguém está vendo. O que você é? O que você é? Quem você é longe das câmeras? Quem nós somos? Porque quando você sabe quem você é, quando você tem uma identidade, você não dá o braço a torcer, não. Você sabe. E quando vem alguma coisa para você, você ignora aquilo ali. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, é a mesma coisa de chegar na Remy e falar que ela é de uma forma, de outra forma, de uma forma, de outra forma, mas ela vai revidar porque ela sabe como ela pensa, ela sabe as crenças dela, ela sabe, ela é coerente com a palavra, então ela fala, não, você pode falar o que você quiser, mas eu sei que eu sou. Quando nós vivemos debaixo de jugo, quando nós vivemos cativos
à mercê desse mundo, à mercê da vontade de Satanás, à mercê da vontade da carne, da nossa carne, a nossa carne ela nunca vai se converter. Quando nós vivemos debaixo desse jugo, nós estamos suscetíveis a errar, a cometer erros, falhas. Claro que a gente vai falhar, mas eu estou falando sobre pecados. Mas o sangue de Jesus, ele te liberta. O sangue de Jesus, ele te dá força. O sangue de Jesus, ele te dá capacidade. Talvez na nossa capacidade a gente não consiga fazer muita coisa, mas quando nós colocamos o sangue de Jesus na frente, nós conseguimos vencer todas as coisas. Nós conseguimos vencer obstáculos através daquilo que Deus nos deu por herança. Através da vida de Jesus, nós conseguimos vencer o mundo. Jesus mesmo falou, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Então, quando vem bater aquele pecado, aquele pensamento errado, fora da palavra de Deus, você não tem que acatar essas coisas, não. Você tem que rejeitar, rejeitando, repreendendo, não aceitando. Nós não precisamos viver escravos do pecado. Nós não precisamos viver escravos da nossa carne, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Porque já foi pago em um alto preço. Um alto preço. Quando eu me converti, eu lembro que eu ficava lutando contra pecado. Eu falei assim, eu não consigo vencer esse pecado, não. Eu não consigo vencer esse pecado, não. Sozinho, você não vai conseguir mesmo, não. Mas com o Senhor, eu posso todas as coisas. Com o Senhor, eu posso. E venci. Ele fala, faça um jejum de 5 dias. Tome ele jejum, 5 dias. Primeira ordem que Deus me deu, quando me converti. No outro dia, Deus já falou para mim, no meu espírito, faça jejum de 5 dias, que aí você vai se fortalecer. E aquilo que eu tinha como grande demais, que eu não conseguia vencer, são renúncias. Renúncias de nós mesmos. Renúncias dos nossos gostos, dos nossos achismos, daquilo que eu e você talvez seja até coerente fazer, mas renunciar à sua vontade. E isso vai fortalecer o seu espírito. Amém. Renunciar aos seus desejos, isso vai fortalecer o seu espírito. Quantas e quantas vezes você colocou as suas emoções, a sua carne debaixo dos seus pés? Quantas e quantas vezes você já falou assim, não, estou com muita vontade de fazer isso aqui, mas propositalmente eu não vou fazer, porque eu vou te ensinar a você se submeter a mim. Quantas vezes você já fez isso? Porque eu sei que você sabe que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então eu tenho que reinar dentro de mim. O meu espírito tem que reinar sobre minhas emoções, a minha alma. O meu espírito tem que reinar sobre minha carne, os desejos carnais. E se caso meu espírito estiver enfraquecido, o que vai acontecer? Vou cair, vou cometer pecado. Então, constantemente, todos os dias, você tem que renovar sua mente. Todos os dias você tem que encher com a palavra de Deus. Todos os dias você tem que estar constantemente conectado com Deus. É todos os dias, todo momento, todos os dias, todo momento. Matando um leão de cada dia. Um leão de cada dia, matando. Se fortalecendo. Até o momento que aquilo que era tentação para você não seja mais. Na palavra de Deus está falando assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem pecado que você não resiste, não, você foge. Tem pecado que você não pode resistir. Fuja que é melhor. Amém? Amém. Receba aí que nem estava no script isso não. Aleluia, vamos prosseguir, né? Vamos voltar aqui. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida tem início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação.
Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que você é? Embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo, nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que, por meio dele, fôssemos declarados o quê? Justos diante de Deus. Justos diante de Deus. Justos diante de Deus. Então, toda vez que Satanás vem mostrar condenação para você, falar que você não pode, que você não tem a capacidade de ser filho de Deus, quando Satanás vem mostrar um quadro para você que você não é ninguém, é um Zé Ninguém, que você é um bichinho, que você não faz diferença nesse mundo, esfregue isso na cara dele, que você é justiça de Deus, que você é justo, que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Antes nós não éramos, não fazíamos parte. Mas a partir do momento que Jesus veio, morreu e derramou seu sangue, e quando nós aceitamos isso, nós passamos a ser filhos, família de Deus. Amém. Justiça de Deus. É tanto que Jesus foi colocado à destra do Pai, e nós fomos colocados juntamente com Ele. Nós estamos em Cristo Jesus, juntamente com Jesus, à destra do Pai. Fomos justificados. Justificados. Eu não conseguia compreender como aquele poder, aquela glória que estava dentro da arca ali, agora pode morar dentro de mim. Porque eu não me sentia digno, não conseguia receber aquela glória, tamanha glória dentro de mim. Mas Deus fez tanta questão que rasgou aquele véu e veio habitar dentro de nós. Amém. Habitar dentro de mim e de você. Essa mesma glória onde que as pessoas, quando tocaram erradamente ali naquela arca, por acidente, caiu morto na hora. Tamanha glória era. Tamanho poder era. O sacerdote tinha que entrar com o sininho no pé, amarrando uma corda no pezinho deles ali. Eles entravam com medo, com temor, porque se entrasse de uma forma errada, caía morto na hora. Aí tinha que ser puxado pelo pé, aí o outro tinha que ser escolhido para entrar novamente. Essa glória que habitava nesse lugar, no Santo do Santo. E essa glória veio habitar dentro de você. Aleluia. Agora você vem falar que você é pouca coisa? Me poupe. Vem falar que você é bichinho de Jacó? Me poupe. Vem falar que Deus colocou alguma coisa na sua vida, um castigo, ou uma coisa para ensinar você? Me poupe. Ele está desfazendo tudo aquilo que Jesus fez. Aleluia. Aleluia. Você não é pouca coisa. Fala para o seu irmão que está do lado. Você não é pouca coisa. Hebreus 2, 14 e 15 está escrito assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, nós estávamos condicionados a ser escravo a vida toda, mas a partir desse momento que Jesus fez esse sacrifício, que foi derramado o seu sangue, morrido naquela cruz, eu e você fomos livres. Toda a condenação, toda a escravidão foi quebrada. E agora eu e você podemos ter acesso à sala do trono. Aleluia. Eu e você podemos ter acesso a Deus. Eu e você podemos ter acesso ao Pai. Chegar, Pai, eu queria falar com o Senhor. Agora não tem mais aquela cortina que separa nós de Deus. Não tem mais aquele medo, aquele temor de Deus lá e nós aqui. Mas não, agora de pai para filho. Posso sentar no seu colo, Pai? Senta no colo do Pai. Isso é a paternidade de Deus. Amém. É isso que Ele faz conosco. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo como é que funciona? Glória a Deus. Então você tem um Deus que te ama, um Deus que enviou o seu Filho, seu único Filho que havia lá, enviou para que todo aquele que nele crê não venha aparecer, mas tenha a vida eterna. Porque Ele ama tanto nós, Ele ama tanto vocês, que Ele quer que a gente usufruamos dessa vida em abundância. Não só uma vida, mas uma vida em abundância. Amém. Uma vida abundante é o que para você? Uma vida abundante. Grande revelação.
Uma vida abundante é uma vida abundante. Onde que eu desfruto de toda a alegria, de todo o gozo, de tudo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero viver todos os dias assim, e eu posso. Hoje eu posso. Então a alegria me pertence, a saúde me pertence. Tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz agora me pertence. E ninguém, nem Satanás, nem cão nenhum vai tirar isso de mim, essa convicção. Chegou atrasado, Javé. Até onde que a gente era ignorante, não conhecíamos a palavra de Deus, ele conseguia nos reter, ele conseguia nos enganar, roubar aquilo que era nosso. Mas a partir do momento que eu e você tomamos conhecimento da palavra, a partir do momento que eu e você tomamos esse entendimento, não podemos ficar de braços cruzados esperando ele fazer o que ele quer na nossa vida. À medida que eu aproximo de Deus, cada vez mais aquilo que estava ofuscado, eu consigo enxergar. E assim eu consigo ter uma mudança de vida. Como assim? A partir do momento que eu me identifico com Deus, eu vou me aproximando dele, tudo aquilo que eu preciso mudar, tudo aquilo que eu preciso ser transformado, vai clareando. Vou enxergando cada vez mais melhor. Me identificando cada vez mais com o Pai. Me identificando cada vez com o Pai. E como é que eu consigo conhecer o Pai e o seu caráter? Através da vida de Jesus. Através de tudo que Jesus fez aqui na terra, eu consigo entender e compreender como realmente meu Pai é. Eu consigo ver pelas Escrituras o que realmente Deus é. E cada vez que eu consigo enxergar a Ele, cada vez eu vou dando um passo mais próximo a Ele, aquilo vai clareando, essas verdades vai clareando na minha vida, e eu vou vendo as minhas imperfeições, e eu vou desfazendo daquelas imperfeições, e vou me aproximando cada vez mais do meu Pai, para mim cada vez mais parecer com Ele. Aquela luz vai refletir naquilo que precisa ser jogado, aquilo que precisa ser solto, aquelas crenças, aquelas crecas, a tudo aquilo que estava errado na minha vida, trazendo a luz, e aquilo eu vou conseguindo enxergar cada vez melhor, e eu vou conseguindo soltar aquilo que não me pertence mais. Porque cada vez que me aproximo dele, cada vez eu vou me tornando mais igual a ele. Se Jesus fala que eu vim fazer as coisas que eu vi meu Pai fazer, nós também podemos. Através da vida de Jesus, através das Escrituras, nós podemos nos aproximar de parecer cada vez mais com o nosso Pai, com Deus. Amém. Cada vez que eu me aproximo mais e desejo essa mudança para a minha vida vai sendo transformada. E isso é consequência. Eu não preciso ficar escrever uma placa, fazer uma tatuagem na testa, falando assim, ei, mudei de vida, agora eu sou cristão, agora eu não posso ter mais contato com vocês. Não é sobre isso. As pessoas não precisam, você não precisa ficar gritando aí que você mudou sua vida. Os próprios frutos vão falar ao seu respeito. Aleluia. As próprias frutos que você está dando na sua vida, a mudança que está gerando na sua vida, as pessoas vão começar a notar. As pessoas vão começar a falar. A sua família vai notar. Por quê? Porque você está dando um passo mais adiante do Pai. Mais um passo diante do Pai. E assim você vai representando cada vez mais Ele. Nessa terra. Lá em Colossenses 1:27 está falando assim, que Cristo em mim seja manifestada a glória do Pai. Que Cristo em mim seja manifestada a glória do Pai. O que isso quer dizer? Que através da minha vida tem que representar. Eu tenho que iluminar, eu tenho que transbordar para as pessoas. Aonde que eu vou, a minha presença tem que fazer uma diferença. Aonde que eu entro, as pessoas têm que saber que alguma coisa aquele cara ali tem. Ele carrega alguma coisa diferente. Eu não consigo ver com meus olhos naturais, mas eu consigo sentir. Não é somente a sua presença, mas a presença que você carrega. Lembra da arca, da glória? Você carrega essa presença dentro de você. Essa presença. Como é que a gente pode carregar tanta presença assim? Eu fico querendo, meu Deus, como é que pode? Não me encoste em mim, não, senão você vai cair duro. Como é que é isso? A presença. Essa presença. Eu vi uma vez num filme, Nárnia. Não sei qual deles, né? Qual do episódio lá. Mas quando a menininha encontra com... Depois vocês assistem, Nárnia. Então, nesse filme tem um leão que representa Deus. E tem uma menina que tem esse contato com esse leão no primeiro filme. E no segundo filme, eu acho que no segundo ou terceiro filme, ela encontra novamente com ele.
e ele apresenta para ela de uma forma diferente. E quando ela chega próximo dele, ela fala assim, Aslan, o nome do leão, Aslan, você está maior, você cresceu. E esse leão fala para ela, à medida que você cresce, eu cresço junto com você. Aquilo ali me marcou. Eu falei, realmente, quando você dá mais credibilidade, quando você anda mais com Deus, quando você desenvolve uma comunhão com Deus, quando você está sempre ali meditando, pensando nas coisas de Deus, você se torna grande como Ele. Aquilo que está dentro de você não tem como ficar só guardado ali para você. Transborda. Aonde que eu passava, onde que eu estava ali fazendo evangelismo, eu não podia ver uma pessoa cadeirante, alguma pessoa enferma que eu passava já, posso orar para você? A pessoa ficava assim, pode, eu orava, que as pessoas eram curadas. Não tem como ficar guardando essa glória para você só. Não é só para você, é para você transbordar para as outras pessoas. Os dons e talentos é para você transbordar para outras pessoas, para você abençoar o corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Então isso aqui representa justamente isso. O cálice, o suco, o sangue que foi derramado e o corpo que foi moído. Não podemos fazer isso aqui de qualquer forma, porque foi pago um alto preço. E a partir desse momento que Jesus colocou no nosso lugar, pagando um alto preço, e foi a morte de cruz, ninguém mais poderia ter pago essa dívida se não fosse Jesus. Ou seja, através dele, nós fomos livres. E nós temos que ser gratos de coração por tudo aquilo que ele fez. Porque se não fosse por isso, nós estávamos condenados a ser escravos. Porque a gente não tem essa consciência do que é viver escravizado. Não temos essa consciência do que é ser escravo. Mas chega uma pessoa que foi escrava e dá liberdade para ela para ver o quanto ela vai ser agradecida, o quanto que ela vai te amar. Aleluia! Aleluia! É um alto preço que foi pago. Uma vida por outra vida. Quero que você imagine aí agora, pega o Ravi, inocente, puro, e eu pegar esse aqui, sacrificar, rasgar o pescoço dele. E derramar o sangue aqui. Não ia pagar nada. Não ia abundar nada. Mas Jesus fez isso por você, sabia? Ele derramou até a última gota. Até a última gota. Por nós. E não foi só esse momento de rasgar, não. Ele foi moído. A palavra de Deus falou que ele foi moído. Ele sofreu. Foi cuspido. E a gente já ouviu sobre isso quando a Fabiana pregou a respeito da totalmente pago. Jesus fez exatamente isso. Onde que era para você morrer, falou, não, eu vou morrer no lugar de você, no seu lugar. Me coloca aqui no seu lugar. Pode ir embora. Isso é demais. E não era somente a morte. Era uma conta infinita que a gente não conseguia pagar. Mas foi pago. Foi pago. Então toda vez que nós vamos cear, a gente tem que lembrar do sacrifício que ele fez. Não como luto, mas sim com gratidão no nosso coração. Aleluia. Lembrando que tudo isso aqui, esse pequeno cálice aqui, representa que quando eu faço isso aqui, eu consumo isso, está trazendo cura para a minha vida, está trazendo libertação, está quebrando todo tipo de opressão. Tudo isso está sendo ministrado na nossa vida. Não é só um ato de você participar com os irmãos, não, mas sim um alto preço que foi pago. Amém?